E olha só, 10 horas e 53 minutos, o dólar, como está todo mundo percebendo, sentindo, segue aí estratosférico, abrindo mais um dia aí nas nuvens, né? Encostando, inclusive, nos R$ 6,15 só hoje, tá? Ainda de olho no pacote fiscal, que vem sendo tema talvez o principal tema de debate no Brasil e também na decisão de juros nos Estados Unidos, tudo isso são fatores importantes nessa equação na medida que a gente for olhando adiante como a gente pode se proteger. Mas o que será que explica esse salto recorde na moeda americana em pouco mais de um mês, né? Vale a pena lembrar, pessoal, que só em 5 de novembro o dólar era comercializado a R$ 5,67. Então é um aumento vertiginoso, altamente preocupante e com certeza não é uma conspiração de uma seita maligna que se reúne nos túneis secretos da Faria Lima para poder, enfim, ferrar com o povão. Não é isso. Não é, porque esses dias eu até escutei um canal de mídia falando que o pessoal da Faria Lima faz meme e que tá querendo gerar um tom especulativo e por isso o dólar tá nas alturas. Ataque especulativo da Faria Lima no dólar. Que isso, hein? Que isso, né? Mas, enfim, vamos ouvir aqui. Mano, me dá um panorama aqui, pezinho no chão. Quero ouvir os dois aqui. Pé no chão é o seguinte. Nós estamos com uma trajetória de contas públicas insustentável no Brasil. Não é uma questão apenas desse governo, é um problema estrutural das contas públicas, mas que este governo está agravando. E há uma dissonância no discurso e na prática do próprio governo. Ou seja, o ministro Fernando Haddad, quando se pronuncia, ele diz: nós temos um problema fiscal e nós vamos endereçar. Ou seja, ele reconhece que o problema existe e que está se esforçando para tentar correr atrás. O presidente Lula, por outro lado, dá entrevista dizendo, por exemplo, que não há problema nenhum no Brasil, que o único problema da economia brasileira seria os juros altos, como se os juros altos fosse resultado que cai do céu e não exatamente um reflexo do problema estrutural com as nossas contas públicas. Quando o presidente afirma isso a essa altura do campeonato, o que é que fica claro para as pessoas? Que o governo não tem a dimensão do problema, não reconhece qual é a dimensão do problema e, com isso, obviamente, não terá condições de tomar medidas à altura dos desafios reais das contas públicas brasileiras, o que significa uma crise absurda de confiança. Não tem como confiar que haverá um rumo sustentável num governo liderado por um presidente que diz que o único problema que existe é de juros. Ou seja, o problema é do Banco Central. Não é como se houvesse um problema no governo dele a ser encarado no diálogo com o Congresso. Então, isso faz com que, ao deteriorar a confiança, você tenha um aumento das expectativas de inflação e você tem uma fuga de capital que gera o aumento do dólar, que, por sua vez, também impacta no aumento futuro da inflação no Brasil. Então, a situação é desesperadora porque o governo enfia a cabeça embaixo da terra e faz de conta que não há um problema quando há um problema que precisa ser enfrentado. Vamos lá, de novo aqui, só para a gente tirar de vez da cabeça das pessoas que, como diria o próprio Ciro Gomes, eu sempre remeto a ele, que o mercado seja essa entidade fantasmagórica do baronato aí com seus punhos de renda nos salões da aristocracia brasileira que está sangrando o povo brasileiro. Não é bem assim. O mercado, no final do dia, qualquer cidadão brasileiro que investe toma decisões econômicas. No final do dia, é isso. Claro que não representa todo cidadão brasileiro, mas realmente é quem faz a roda girar. Pepe, quero te ouvir porque eu sei que você vai cuspir marimbondo agora. Qual é o teu diagnóstico? Vamos pacificar. Eu tô aqui ouvindo o Mano falando bem atentamente, né? Eu tô impressionado, né? Que ele reproduz o mesmo discurso do pessoal atrasado, né, no estudo da economia e o pessoal atrasado de mercado da Faria Lima. Pepe, ontem você mesmo falou que a situação está diferente, está difícil. Qual que é o problema? As pessoas olham a situação do Brasil e acham que o problema é a questão monetária, né? Ou seja, aumentar a taxa de juros resolve, não resolve. Por quê? Porque aumentar a taxa de juros, teoricamente, os investidores vão querer ganhar dinheiro com os juros do título do brasileiro, vão botar dinheiro no Brasil. Botando dinheiro no Brasil vai ter mais dólar. Tendo mais dólar, o câmbio se valoriza, né? Errado. Calma, mano, calma. Outras pessoas... Vou voltar contigo. Outras pessoas, como por exemplo o Mano, ficou 4 minutos falando sem parar, acham que o problema é fiscal, política fiscal. Se equilibrar as contas públicas, automaticamente vai dar confiança aos investidores,
Olha só o nível. A gente sempre pensa nos investidores, dar confiança aos investidores que vão aí tirar o dinheiro do seu país e colocar o dinheiro no Brasil. Falácia. Os dois pontos são falaciosos, né? Não que eu acho que isso são políticas desimportantes, a fiscal e monetária, mas não resolve a situação e não ajuda a melhorar o Brasil. Então, eu acho que o governo tem que aproveitar o câmbio a 6,15, né, e pensar em políticas públicas que, de fato, resolveriam o problema do Brasil. Que são políticas públicas de incentivar o investimento direto estrangeiro no Brasil e políticas públicas de buscar o crescimento econômico no Brasil. Quando você tem o câmbio a 6,15, o Brasil tinha que ser um cantão de obra, né? O Mano toda hora bate no peito falando que não tem universalização de saneamento básico no Brasil. Agora tem uma oportunidade de universalizar o saneamento básico de uma forma muito mais rápida. Por quê? Porque a obra pública do Brasil está mais barata do que antes. Porque o dinheiro do dólar que entrar no Brasil vai entrar e vai conseguir fazer muito mais com menos dólares, né? Agora, essa é a questão. Vamos lá. Então, nós temos que ter política de crescimento econômico para fazer com que o dinheiro venha do estrangeiro para o Brasil no setor produtivo, criando indústrias, obras públicas, saneamento básico, serviços públicos, e daí vai melhorar, de certa forma, o câmbio, de forma automática e natural. O governo está queimando as suas reservas internacionais, tentando injetar dólar para criar liquidez, para tentar conter essa escalada do dólar. Não está adiantando nada, muito pelo contrário. O governo, não é isso, Jess? Teria que trazer um ajuste mínimo para o Congresso, e não esse ajuste que propuseram agora, que nem arranha a superfície do que precisa ser feito. Exato, eu acho que o Mano tá correto, o PP tá errado, só já resumindo essa parte, mas assim, quando a gente olha para os leilões, o Banco Central tá fazendo leilões para tentar quebrar e abaixar o valor do dólar. Tá tão exacerbado a configuração monetária e política do Brasil que isso não está adiantando tanto assim. Então, assim, a única razão do dólar não estar ainda mais alto são esses leilões do Banco Central aí, do Roberto Campos Neto. Sim. Mas quando a gente olha para as razões, para o problema, o dólar, ele impacta na sua vida, ele impacta no preço do alimento, ele impacta em tudo da nossa economia. Então, um dólar não é só viagem para o exterior, a gente também precisa quebrar essa mentalidade que dólar é sobre viajar para Disney. Não é. O dólar lida diretamente com a nossa vida. Então, assim, um dólar alta histórica, mais que a pandemia, 6,20, e o governo se furta da responsabilidade, terceirizando a responsabilidade para outros entes, quando na verdade a responsabilidade é deles. E eu vou pegar uma frase aqui, que é do deputado José Guimarães, lá do PT do Ceará. Vamos lá. Lá em 2020, na pandemia, quando o dólar bateu R$5, abre aspas, dólar bate R$5 pela primeira vez na história. Mas eles disseram que seria o Haddad que faria um estrago. Enquanto isso, nada de coreografias e panelas batendo. Vão continuar fazendo arminha com a mão? Fecha aspas. Nesta época, o governo federal, até pelo partido do atual presidente, ele olhava a responsabilidade certa, que é do governo federal. Ele comprava essa responsabilidade. Agora, quando eles estão com o governo, eles ignoram isso. E a gente só tem solução quando a gente olha para o problema de verdade. Espero que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, consiga fazer um bom trabalho para abaixar o preço do dólar, para dar mais confiança para o mercado, para de fato lidar com o fato que as nossas contas estão cada vez mais endividadas. Precisamos de um corte de gasto e não de medida populista, pensando muitas vezes à frente. Se a gente tivesse tido essa grandeza e essa disposição em junho, só em junho, já teria evitado drasticamente essa situação de final de ano aqui. Pepe, acho que enfim, eu preciso seguir adiante, já tem uma entrevista aqui logo na sequência, mas acho que o governo abandone o quanto antes esse negacionismo econômico e, pelo visto, não tem um plano fiscal, tem um cálculo político. É isso que a gente está vendo, sinceramente, acontecer e o brasileiro pagando pato.